dia, meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando aí mais uma conferência missionária. Muito bom te receber. Também aqueles que estão nos acompanhando aí pela internet, que Deus possa abençoá-los. Você podia depois compartilhar aí o seu WhatsApp aí, via Facebook aí, o sinal do culto, para que outras pessoas possam acompanhar nesta manhã. Vamos ter um momento de oração. Senta com alguém do lado para você orar junto nesta manhã, para que Deus possa de fato falar ao nosso coração, seja um tempo de crescimento, nós possamos aproveitar esse tempo que nós vamos passar juntos, para nos fortalecer na fé, adorar o Senhor, e que a nossa conferência seja uma bênção em nossas vidas e na vida da igreja da qual nós fazemos parte. Vamos tirar aí um minuto de oração. Ore com alguém, em nome de Jesus. Pai de amor, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor nesta manhã, pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de te buscar, de podermos adorarmos o teu nome, declararmos as tuas maravilhas, de anunciar entre as nações, ó Deus, a tua glória. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão nesta manhã. Esteja dirigindo, ó Deus, toda esta conferência, que seja um tempo de despertamento, ó Deus, para a vida da tua igreja, para a obra do Senhor. Conduza, ó Deus, todas as coisas que aqui acontecerão, as oficinas, e que desde os bastidores o Senhor possa falar aos corações. Receba a nossa gratidão. Oramos e bendizemos o nome santo de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Esse texto é muito apropriado para o momento que nós vivemos e para os desafios da igreja. Um ano de muitas dificuldades enfrentava a nação de Israel. O seu rei tinha falecido. O trono estava vazio na terra. Não o Senhor estava sentado, governando todas as coisas. Então havia inquietação nos corações, havia crise. E diz assim que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava.
E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós podemos decidir quem nós queremos ver. O profeta Isaías resolveu olhar para o trono no meio da crise. Deus governa todas as coisas. Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele sabe o que se passa em nossas vidas hoje. Cada detalhe, cada circunstância. É o Deus que nos vê, é o Deus que nos sonda, é o Deus que nos conhece. Esse Deus que nós precisamos conhecer. Nós precisamos, a exemplo do conhecimento de Deus quanto às nossas vidas, querer conhecê-lo mais e mais. O profeta conhecia o seu Senhor, e aquele que conhece o seu Senhor também ouve a sua voz. A quem eu vou enviar? Poder dizer: eis-me aqui, Senhor. Nesta manhã, eis-me aqui, Senhor. Às vezes ficamos procurando a quem, né? Quem, Senhor? Quem? Ele está dizendo: é com você que eu estou falando. A quem enviarei? Que nesta manhã você possa adorar o Senhor, olhar para o trono no nome de Jesus. Não olhe para um rei morto, olhe para o Deus vivo que pode todas as coisas. Nós vamos adorar o Senhor. Ana Karine, Deus te abençoe, com toda a banda aí. Sejam bem-vindos à nossa cidade, à nossa igreja. Que Deus os use com graça. Isso. Bom dia, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar. Nós vamos adorar o Rei dos Reis, o Deus que se faz presente aqui neste lugar, que se relaciona conosco. Vamos adorá-lo em espírito e em verdade. O Senhor Jesus que tem quebrantado nosso coração dia após dia. Como o pastor disse, nós olhamos para o Deus vivo, nós olhamos para a cruz que nos resgatou, que nos salvou, amém? Aleluia! Obrigada, Senhor, pelo teu grande amor, porque o Senhor nos amou, nos chamou. Por isso nós chamamos também, Jesus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus foi lá naquela cruz, aleluia. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. É o amor de Jesus que nos dá vida. Obrigada, Senhor.
posse da vida, de graça recebe. Por sua cruz Ele me livrou, da morte me livrou e me deu vida, aleluia. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz, graças a Deus, eu fui reconciliado, aleluia. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o amor que me alcançou, Senhor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o amor. Aleluia, Senhor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Sim, Senhor, seu amor quebrantou nosso coração. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Que te faz feliz é a presença do Senhor Jesus. Amém? Ele tem alegrado o nosso coração dia após dia, porque a nossa alegria não depende das circunstâncias, mas depende da presença de Jesus em cada detalhe da nossa vida. Amém? Adore o nome do Senhor que te faz feliz. Se paz a mais doce me deres hoje, feliz, oh Jesus, sempre sou feliz, oh Jesus, sou feliz, oh Jesus, meu Senhor. Embora
É tempo de dizermos: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para a tua obra, eis-me aqui para te servir. Eis-me aqui na tua presença. Queremos nos dedicar mais a ti, Senhor Jesus. Mas queremos nos entregar em adoração, nos render aos teus pés, Senhor. Diga as palavras do seu coração para o coração do Senhor Jesus nessa manhã. O Senhor Jesus está aqui. Ele contempla o seu coração, a sua mente nessa hora. Ele é digno de receber louvor, adoração e glória. Nos rendemos diante do Senhor Jesus. Nos rendemos, Pai. Clamamos por Ti, Jesus. Vem sobre nós, vem sobre este lugar. Em nome de Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o som a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Eu sei, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Obrigada, Senhor Jesus. Preparado pra mim. Clame por Ele. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Jesus, por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o som a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará, nunca nos deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Você crê assim? Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu sei, eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu
pode levantar uma das suas mãos e dizer: eu me rendo, Senhor. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, diga o nome de Jesus. Eis-me aqui aos teus pés, Jesus. Eis-me aqui pra te servir, te servir. Aleluia. Toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A igreja pode se sentar? Como a nossa conferência está falando sobre informar e também sobre inspirar e envolver, nós queremos informar a vocês que estão aqui um pouco da realidade do mundo. E especificamente neste momento nós queremos falar sobre um continente em especial, sobre o continente asiático. Esse é o maior continente que nós conhecemos, que está aqui no planeta Terra. E também é o mais populoso, é o mais povoado. Ali praticamente metade da população mundial reside. E por ser aproximadamente 4 bilhões de pessoas, então tem também uma diversidade enorme de culturas, de línguas e de religiões. Como os irmãos poderão ver nos slides que nós vamos projetar, neste continente abriga pelo menos 45 países do globo. E dentre esses países, nós podemos ver que não existe uma única religião dentro deles, elas se misturam. Como, por exemplo, na Índia, onde nós vemos tanto o hinduísmo, como também o budismo, como também o islamismo, presentes todos no mesmo lugar. É possível ver no mesmo quarteirão, tanto mesquita, como também outros templos dedicados a várias religiões. 22% desses 4 bilhões de pessoas são da religião hindu. E um número um pouco maior, quase 25%, são muçulmanos. Além disso, tem as outras religiões, como o shintoísmo, como também o judaísmo, e uma diversidade grande. Mas dentro disso também tem a nossa religião cristã. A presença evangélica também é forte, entretanto, menor do que a presença ainda de outras religiões, como por exemplo o catolicismo. O cristianismo protestante corresponde a pelo menos 50 milhões de pessoas, ou seja, é um número menor do que 10% da outra religião, que é a maior, que tem a maior presença nesse continente. Nós temos também missionários, muitos que atuam ali, tanto da nossa igreja, da PMT, como também diversas outras denominações. Em especial, nós conhecemos uma missionária que esteve aqui em nossa igreja, que ela atua pela Jocum, Jovens com uma Missão, é a missionária Luciana, que tem atuado num país que é bastante familiar a nós, Timor-Leste,
Este que foi antes uma colônia de Portugal, mas hoje é uma nação independente e tem recebido um grande número de brasileiros que têm trabalhado ali, principalmente para promover a cultura de língua portuguesa, como também para ajudar nos mais diversos campos científicos. E agora nós vamos ver um vídeo, um testemunho breve, bem breve, do que a Luciana, junto com a missão Jocum, tem realizado naquele país chamado Timor-Leste. Na organização Jocum Jovens com a missão há 35 anos. E nos últimos anos eu tenho servido no Sudeste Asiático, especificamente no Timor-Leste. Hoje eu estou falando diretamente da vila de Barreiro, fica 2h30 da capital Dili. O que nós estamos fazendo aqui? Nós entramos nessa vila com o propósito de construir 78 casas. E nós já construímos mais de 30 casas e ainda está faltando mais da metade para terminar o projeto. Mas quando nós entramos aqui, não tinha nenhum crente nessa vila. E graças a Deus, à medida que a gente vai construindo as casas, nós também vamos trabalhando e levando Jesus ao coração de cada indivíduo dessa vila. E nós já temos mais de 20 pessoas convertidas e 3 deles já se batizaram. Então, o chefe dessa vila foi o primeiro a se converter. E também estamos com um projeto de horta comunitária. Nós precisamos ajudar o povo aqui a aumentar a sua renda. Então, o que vocês estão vendo aqui no quintal, no fundo da nossa casa, é uma horta que está saindo como um projeto piloto, para que a comunidade veja que eles podem, cada família pode ter no seu quintal uma horta, que eles podem tirar para o alimento e também vender na cidade mais perto. E nós já vimos resultado dessa horta que vocês estão vendo aqui. Eles já comeram dela e já ganharam dinheiro com a venda das verduras. E Deus tem, graças a Deus, Deus tem nos abençoado muito nesta vida. Nós já temos visto, tem 3 anos que nós entramos aqui e nós já temos visto muitas mudanças acontecendo na vida das pessoas. Então isso é um pouquinho do que eu tenho feito aqui e espero que Deus fale ao teu coração e que você busque em Deus. Qual é a sua parte? Como que você pode fazer diferença na vida das pessoas, no Brasil ou fora do Brasil? Eu não sei se foi possível de entender no começo do vídeo, mas ela disse que a sociedade de Timor-Leste é bastante patriarcal. Então, quando o líder da comunidade decide alguma coisa, todo o restante acata aquela decisão. Então, para que o evangelho chegue em determinados lugares, é necessária a autorização do líder da comunidade. E ela mencionou que uma das comunidades, o chefe, reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador e logo toda a comunidade pôde também ouvir do Evangelho, porque ele fala, agora esta é a minha religião, logo todos da comunidade também terão que conhecer o Senhor que eu conheci. E ela disse que um dos trabalhos que tem sido desenvolvidos ali é justamente o cultivo de hortas comunitárias, já que a população não tem condição de por si só conseguir o alimento que ela precisa, então eles se uniram. E os missionários têm promovido isso, essas hortas comunitárias, para que eles consigam a sua própria subsistência e assim consigam viver. Tem havido uma melhoria na qualidade de vida, não simplesmente na questão econômica, mas principalmente na perspectiva, em função da transformação no coração que a palavra de Deus tem gerado neles. Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar em pé, vamos orar intercedendo pelos nossos irmãos que estão atuando no continente asiático, que estão em missões, em evangelização, e pela igreja que tem atuado nesses lugares. Vamos pedir a Deus para que fortaleça a sua igreja, que também é perseguida ali, e vamos pedir a Deus para que abençoe os seus líderes, para que deem o alimento necessário ao povo, para que eles sejam cristãos, tementes e fiéis a Deus, que não se desviem do caminho, apesar das muitas lutas que enfrentam.
Oremos. Deus amado e santo, nós te agradecemos porque o Senhor tem levado o seu povo a muitos lugares. Agradecemos especialmente porque num lugar onde tem sido difícil para a igreja se manter, o Senhor tem sustentado o seu povo ali. Muito obrigado pela presença da tua igreja no continente asiático. Apesar da perseguição, apesar da muita política contrária, apesar das outras religiões que são tão grandes, que parecem esmagar o seu povo, o Senhor tem mantido a sua igreja firme naquele continente. Pedimos para que abençoe os pastores, os líderes da igreja, para que perseverem, para que continuem trabalhando em função do seu povo, para fazer com que o seu nome seja exaltado, Senhor. Pedimos também para que abençoe os missionários que estão nos lugares mais remotos e inóspitos, especialmente pela missionária Luciana, que com sua equipe tem trabalhado em Timor-Leste. Pedimos ao Senhor para que dê a eles sabedoria, intrepidez, coragem, determinação, estratégias, planos, para que saibam identificar as necessidades, a realidade dos lugares onde eles atuam, e que ali eles consigam sim pregar o teu evangelho, fazer com que aquelas comunidades conheçam a ti e reconheçam a ti como Senhor e Salvador da vida deles. Fortalece, por favor, esses nossos irmãos e ajuda-nos, ó Senhor Deus, a conhecermos ainda mais a realidade deles, para que constantemente intercedamos por eles em oração, para que sempre também divulguemos o trabalho que eles têm feito e contribuamos, ó Deus, que não sejamos satisfeitos simplesmente por saber que existe alguém fazendo, mas que também sejamos estes que fazem para a sua honra, para a sua glória. Esse é o pedido que nós fazemos em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Como os irmãos têm visto aí, nosso tema é missão global: se informar, se inspirar e se envolver. Muitas vezes nós até tomamos conhecimento das causas, mas nós não nos inspiramos, muito menos nos envolvemos com o que está acontecendo. Então, nós demos aí uma palhinha sobre esse continente, né, a Ásia, com mais de 4 bilhões de pessoas, onde há diversos focos de avivamento. Louvado seja Deus por isso, mas há muitos lugares para serem alcançados pelo Evangelho da graça de Deus. É o grande gigante aí do mundo aí, e que requer um despertamento missionário na nossa geração. Não apenas orando, mas indo aos campos. Então, que você possa se entusiasmar com a obra do Senhor e dizer: eu quero participar do que Deus está fazendo. É isso que nós vemos em Isaías, né? Ele toma a realidade das coisas, Deus desperta o coração dele e chama para ser usado pelo Senhor, e ele vai dizer: eis-me aqui, quero ser um instrumento nas mãos do Senhor. Nesta conferência nós estamos recebendo nosso irmão reverendo Dr. Elias Dantas, que vai nos trazer a palavra aí em diversos momentos. Hoje pela manhã, depois da palavra, nós temos um coffee break para você aí se fortalecer. Depois nós vamos ter um momento aqui, um ping-pong mesmo, de perguntas e respostas, a oportunidade de você tomar conhecimento, de se informar. E nosso irmão está disponível para esclarecer, tirar algumas dúvidas, que seja um tempo rico. Na parte da tarde nós vamos ter aqui o nosso irmão Luiz Matos, pastor Luiz Matos, da Portas Abertas, que vai dar também aqui uma oficina. Então nós temos programação o dia inteiro, e à noite às 20 horas nós começamos aqui um culto de missões e juventude. Pastor Elias que vai também trazer a palavra. Então, chama ele à frente, meu irmão, que atravessou aí o oceano para estar conosco. Na verdade, o irmão tem rodado o mundo inteiro. Nós estamos recebendo aqui uma sumidade. Deus tem usado no mundo inteiro, que é o executivo aí do Global Kingdom, unindo lideranças no mundo inteiro, lideranças cristãs,
para um olhar especial para lugares que ninguém quer olhar. Deus tem usado poderosamente nosso irmão. Que Deus te use, meu irmão. Seja bem-vindo. Ontem já comeu uma casquinha de siri? Já. Então ele está fortalecido ali, ó. O dono do restaurante está ali, ó. Tava bom, hein? E a pizza? Comeu pizza também, né? Não precisava falar, né? O pessoal da Ana Karina comeu só pizza. Casquinha fica para mais tarde. Deus te use, meu irmão. Deus te abençoe. Obrigado pela sua pergunta. Tem aqui. Bom dia, irmãos e irmãs. Que maravilha, estamos juntos aqui para conversarmos sobre essa maravilha chamada missões. É um trabalho da igreja, Congresso Missionário, e eu preparei alguns slides. A minha tarefa será conversarmos sobre a Escritura, e amanhã, talvez, e durante o dia hoje, sobre a prática da coisa, onde está acontecendo. Então vocês vão ver de onde é que a gente vai caminhar e de onde é que a gente vem quando tratarmos disso. Mas a atenção sua vai ser hoje, agora no... Como é que é o negócio aqui, rapaz? Está funcionando não, chefe? Aí veio. No texto desta manhã, que é Atos capítulo 20, versículos 17 a 24. É, acima de tudo, um texto missionário. É uma conversa de um missionário experiente com os novos missionários. É Paulo com os presbíteros da igreja. Lembra que a igreja está sempre ministrando num contexto missionário. E especificamente ali, onde nos primeiros quase 300 anos da história da igreja não tinha o privilégio de um templo como este. A igreja reunia-se em células, em pequenos grupos. Templo é uma inovação de 312 em diante da história da igreja. Então, até lá, era a igreja dos pequenos grupos. E Paulo agora encontra-se com os líderes presbíteros da igreja que se reuniam em pequenos grupos na cidade de Éfeso. É o que ele é um missionário falando para crentes novos. Nenhum presbítero daqueles tinha mais de 3 anos de crente. Todos eles eram nascidos de novo há pouco tempo. E vamos tratar disso lá. E estavam já na obra missionária, como eu explicarei daqui a pouco. Então, Atos capítulo 20, versos 17 a 24, diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, lhes disse: vós bem sabeis como foi que me conduzi o tempo todo entre vós, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da glória, da graça de Deus. Muito bem, esse é o nosso... Opa, o slide lá. Esse é o nosso esboço para hoje. Me ajuda aí. Esse é o nosso esboço desta manhã. Nesse texto, nós vamos tratar do contexto, do conteúdo e das consequências desta conversa entre o missionário experiente e os novos missionários. Está certo? É o nosso exercício desta manhã. Qual é o contexto da conversa? Deixe-me dar uma nota de esclarecimento para vocês saberem de onde eu venho, e para onde nós vamos andando. Eu não acredito no termo chamado "a minha igreja faz missões". Não acredito.
Não acredito porque missão não se faz, missão se vive. Missão faz parte do DNA do cristão. Na verdade, a igreja não tem uma missão. A missão é de Deus. Quem vem buscar e salvar o perdido é Jesus Cristo. A igreja tem um privilégio. Ela é chamada a participar no ministério missionário de Deus. Porque na Bíblia, quem busca é Deus. Isso é a nossa teologia. Quem busca é Deus. Deus é Deus que busca. Quando Adão comete o pecado, cai, Deus chega para Adão e pergunta: Adão, aonde estás? E essa é uma das perguntas mais interessantes da Bíblia, porque é como se dá a impressão que Deus não sabia onde Adão estava. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Adão estava atrás da árvore, diz a Bíblia. Deus estava do outro lado da árvore. Alguma coisa está errada. Ou Deus esclerosou, ou então ele tem algum outro propósito para a gente. Porque naquele período da história universal, antes da existência de Israel, Deus estava estabelecendo os pilares, os padrões, os preceitos para a gente entender quem ele era. Adão é um protótipo da raça humana. Adão é o primeiro, dentre muitos, todos nós que aqui estamos. Então Deus queria ensinar algo a nós, aqui na igreja presbiteriana hoje, que ele usou Adão como um protótipo para que isso ficasse claro. Quando Deus faz a pergunta: Adão, aonde estás? Deus estava deixando claro algumas coisas. Primeiro, que ele é o Deus que busca. Na sua personalidade, quem tem interesse em salvar e buscar o que está perdido é Deus. Quando a igreja diz: eu quero participar nisso aí, ela não está fazendo nada, ela está participando no que Deus faz. A igreja é a missão, não existe a missão da igreja, existe a missão de Deus, na qual a igreja é chamada a participar. Porque quem busca e salva o perdido é Deus. Está tudo bem até aí ou não? Segundo, quando Deus chama Adão, Adão, onde estás? O que Deus está querendo dizer é que Ele é o Deus da segunda chance, da terceira, da quarta, da quinta, da milésima chance. Há sempre esperança no coração do ser humano, que Deus ainda possa olhar para aquela pessoa, porque Deus é o Deus que busca. Se a gente não entender desta maneira, a gente não vai entender Deus. Ele veio buscar e salvar o que está perdido. Segunda coisa, nessa tarefa, isso aí é o que é missão, para vocês entenderem para onde a gente vai caminhar. Nessa tarefa de participar da missão de Deus, que a missão é de Deus, quem faz a missão é Deus, a igreja participa no que Deus já é dele, não é nosso. Nessa tarefa, o campo missionário é qualquer situação na qual a fé encontra a não fé, onde a igreja encontra a não igreja, onde o povo de Deus encontra o povo que ainda não é de Deus. Então, aonde começa o nosso campo missionário? Começa aqui, nos nossos amigos, nosso grupo de confiança, quem joga bola com a gente, quem vai ao cinema com a gente, quem come no McDonald's com a gente, quem vai num restaurante maravilhoso ali, onde eu comi ontem com a gente, que é os membros da família. Essa nós vamos chamar de missão de nível 1. Aquela ideia de missionário é aquela pessoa que você manda para um chamado especial aonde eu não possa ir, é um complemento da realidade. Na verdade, se Deus é um Deus missionário, não tem como eu e você sermos cristãos sem sermos o povo missionário de Deus. Aí o que acontece? Isso evita aquele negócio de minha igreja é uma igreja missionária. O entendimento de quando a igreja diz assim, minha igreja é uma igreja missionária, o entendimento que está na cabeça das pessoas é que minha igreja é um banco que manda cheque para a gente que está em algum lugar. Igreja tem que ser mais digna do que isso, ela não pode ser um banco apenas. Se ela for um banco, então missão é algo que é feito por um grupo de privilegiados e a minha única participação é mandar um cheque. Evidentemente que é importante mandar um cheque, porque tem gente que está dependendo do suporte da igreja em algum lugar onde eu não posso ir. São esses chamados especiais de Deus, vamos chamar assim, para a missão de nível 3. Porque a M1 é aqui em São Vicente,
A M2 é Brasil, a M3 é fora do Brasil. Vamos chamar desta maneira. Então, às vezes, para o M2 e M3, a igreja dá um cheque, ou envia alguém que teve um chamado especial dela própria. Mas ela não pode ser vista como um banco. Não há aperfeiçoamento na vida de um cristão sem entender o conceito de que nós somos povo missionário de Deus. Porque essa é a nossa natureza. Dentro da gente, quando a gente se converteu, o Espírito Santo colocou, a igreja às vezes não ensina isso, mas o Espírito Santo colocou um negócio chamado um DNA, que nos seus componentes está escrito lá, povo missionário de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, inclusive do prédio onde você mora. Então, esse é o nosso contexto. Então, missão é o ponto de encontro entre a fé e a não fé, entre a esperança e a falta de esperança, entre a igreja e o mundo. Isso adiciona muita dignidade à nossa vida. Nós somos os continuadores da obra que Jesus só começou a fazer e ensinar. Porque se for só um cheque, é uma pobreza miserável. Vamos falar a verdade. Se a vida cristã missionária é fazer um cheque e mandar para alguém, tenha paciência. Tem que ter alguma coisa mais do que isso. Cheque é muito simples. Cheque é o extra. Agora, viver a vida de Cristo, abençoando as pessoas que estão ao meu redor, é uma coisa maravilhosa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Todo mundo está pegando aí ou não? Então, quando a gente estiver falando aqui, na conversa de Paulo com os missionários ali, nós não estamos falando na visão tradicional, embora ela esteja presente, porque dali espalhou-se por toda a Turquia, Ásia Menor naquela época, de missões que eu particularmente acho que tem atrapalhado a igreja e não ajudado a igreja. Porque a missão termina sendo a responsabilidade de um grupo de abnegados chamado Conselho Missionário. É muito bom que tenha um conselho missionário, mas o conselho missionário da igreja é o 100% da membresia, representado para poder estrategizar, pensar, etc., na mente, na comunhão de um grupo que assume essa responsabilidade. Senão, fica muito descompromisso. E aí fica a vida sem propósito. O propósito da nossa vida é missionário, porque o Adão ali sou eu, é você. Deus continua buscando a cada um de nós. Amém? Então, isso precisa ser dito para a igreja toda. E vamos tirar de uma vez para sempre da nosso vocabulário, da nossa nomenclatura, a minha igreja faz missões. Porque se ela faz, é uma fábrica dela. E quem é o Deus missionário é Deus. A minha igreja participa na missão de Deus no mundo. É diferente, é glorioso, é maravilhoso, porque a missão é de Deus. A gente é agente desta missão. Deus nos comissionou para participar naquilo que Ele já determinou. Essa é a boa doutrina. Amém ou não? Muito bom. Então, esse é o nosso contexto. Esse é o nosso fundamento. De onde é que a gente vem? Vamos conversar aqui. Segunda coisa, o contexto do texto. O contexto do texto são as viagens missionárias de Paulo. Quantas viagens missionárias Paulo teve? Me ajuda aí, quantas? Sem ser o pastor aqui, quantas teve? 3, minha irmã, 3, talvez uma quarta até a Espanha, não se sabe, mas pelo menos 3 ele teve. Neste texto, ele está voltando da sua terceira viagem missionária. A sua última viagem missionária, se é que a da Espanha não aconteceu. Terceira viagem missionária. Essa viagem levou 4 anos. Hoje a gente vai, semana passada eu estava no Egito, agora estou aqui, daqui a 2 semanas vou estar na Síria. Então é tudo fácil, a gente pega o avião, 10 horas depois a gente está onde quiser no mundo, 12 horas. Se for muito corajoso, você está na Nova Zelândia, 17 horas depois, 18 horas que você pega o avião. Mas naquela época, era montado em cavalo, burro ou barco, e era um barco à vela, singrando o mar Egeu ou o mar Mediterrâneo.
não era fácil. Na viagem missionária, terceira viagem missionária, Paulo para numa cidade chamada Éfeso, esse é o contexto. Esta cidade existe até hoje, ela foi destruída por 3 terremotos. Um só não foi suficiente não, 3. Eu tive o privilégio de visitá-la. Ela tem a circunferência da cidade, ao redor da cidade, a área dela são 5 quilômetros de circunferência, então era uma cidade grande. Para aquela época, 300 mil pessoas, uma das mais importantes. Mas o terremoto, que a história diz que foi um terremoto de quase 9.0, isso é uma coisa gigantesca. Eu sou geólogo por profissão, acredite, é um negócio que você não quer ver aqui, senão pode sair, o tsunami vai acontecer aqui. Foi tão forte naquela área, que o mar que estava à beira da cidade lá, a cidade foi construída à beira do mar, está hoje a 3 quilômetros de distância. Levantou a crosta ali, ali até Mileto, 60 quilômetros de distância, mas as ruínas estão lá. Até o 4º século da era cristã, Éfeso era movimentada. Há uma igreja lá chamada Basílica de São João, foi construída para um dos grandes concílios da igreja em 419, chamado Concílio de Éfeso. Uma maravilha. Hoje são ruínas, porque ninguém mora lá, vai só turista. Então todo mundo mora numa cidade pertinho. Onde fica essa região? Antigamente era chamada Ásia Menor. Hoje é Anatólia Oriental, na Turquia. É na Turquia. As 7 igrejas do Apocalipse estão em 150 quilômetros de circunferência, nessa região, na Turquia. Paulo passou ali 2 anos e meio. 2 anos e meio. Ali faz um calor infernal, é tanto calor que a vaca põe leite em pó. Já sai a latinha seca antes de chegar na coisa. A coisa é feia, é um calor infernal. E o povo parava ao meio-dia às 4 horas da tarde, ninguém aguenta. E ele aproveitou esse tempo diariamente e fundou a igreja. Ele reuniu por 2 anos e meio, ele alugou uma sala, que é o nome mais... é uma ironia ter alugado, quem traz a liberdade ter alugado o hall de tirano, do tirano, mas ele alugou o hall de tirano, e ali ele, por 2 anos e meio, diariamente, ele ensinava as escrituras, ele levava pessoas a Cristo, levou todos esses que estão aí a Cristo. Os presbíteros da igreja não tinham crente, então todo mundo mais velho na fé, que agora ele saiu de Éfeso, foi em outras cidades e voltou 6 meses depois, o mais antigo na fé. No máximo que tinha era 3 anos de crente. Negócio presbítero da igreja, que se reunia nas casas. Tanto é que ele diz, eu anunciava de casa em casa, porque não tinha templo. A igreja, no início, foi igreja em célula, em pequenos grupos. Primeiro templo da era cristã foi o Domus Europos, naquela região, no ano 269 da era cristã. Foi destruído 13 anos depois, quando era uma casa que eles transformaram em templo. Os persas iranianos vieram, invadiram e destruíram. Até lá não tinha jeito, era assim que funcionava. Então, Paulo, ele treina aqueles homens para serem os missionários, a continuadores da obra que Jesus começou a fazer e ensinar. E agora ele está voltando, esse é o contexto. E ali ele tem uma conversa, manda chamar, ele para em Mileto. Mileto é um porto que tem até hoje, como ruína, porque também o terremoto chegou lá. Tinham 3 portos em Mileto, 2 marítimos, 1 fluvial. Hoje só resta o fluvial. Está lá o porto ainda, mas ao lado de um grande teatro romano. Mileto é uma cidade muito especial, é a capital da filosofia do mundo, porque lá foi onde surgiram os grandes filósofos, mas os filósofos de Mileto, no 4º século antes de Cristo. Então, ali de Mileto, o navio para e ele manda chamar os presbíteros da igreja, os líderes do movimento missionário em Éfeso, né? Aí os presbíteros vêm, 60 quilômetros se vieram a pé, se vier de barco 40, que aí vem de linha reta. E eles se encontraram com ele. Quem é que não viria? Era o pai na fé. Era o pai na fé que queria ter uma conversa com eles. E Paulo sabia que era a última ocasião que ele teria uma conversa com eles. Se você observar o verso 22 e 23,
Ele diz que o Espírito Santo já havia informado para ele que o que esperava quando ele voltasse em Jerusalém e Cesareia Marítima, 120 quilômetros de Jerusalém, onde as autoridades tinham o comando político da região, em Israel, era cadeias e tribulações, não é isso aí ou não? Ele sabia que de lá ele haveria de apelar para César. Na verdade, o capítulo seguinte fala até o nome do profeta que havia lhe dado essa profecia, que era Ágapo. E ele diz, agora vai, eu tenho que me encontrar com esses meus irmãos, que continuam a obra que Jesus começou a fazer e a ensinar. E ele sabia, nas expectativas do seu futuro ministério, o que restava era ir para Roma e pregar à casa de César. Então os convidados para esta conversa eram presbíteros, mas era tudo neófito. Porque não tinha outros, agora era um neófito bem treinado. Foi treinado por Paulo, era neo no sentido de novo, mas já estava com a mente de Cristo, porque foi bem treinado durante 2 anos e meio. Eles vêm e eles encontram-se com o apóstolo Paulo, e aí olha o que acontece, próximo slide. A conversa é maravilhosa. Puxa, mas é uma conversa missionária fenomenal. Porque ela tem 3 slides, como nós vamos ver, e 3 partes. Mas ele, Paulo, não tinha outra chance. Aquela igreja que hoje é ruína, ela não acabou, o terremoto a destruiu, ela se espalhou por todo o mundo de então. Ali, em certo sentido, é o berço do que veio a ser a parte do cristianismo chamada Igreja Cristã Ortodoxa, ou cópita, ortodoxismo, porque dali eles foram para Constantinopla, construída no 4º século, e de Constantinopla se espalhou pelo mundo. É um braço do cristianismo maravilhoso, a Igreja Ortodoxa, 250 milhões de membros no mundo. Então o terremoto destruiu o prédio, mas não destruiu a fé. E ali Paulo tem uma conversa com eles maravilhosa. Se você observar, olha o verso 18 aí. Porque eu quero falar para você da igreja, membro da igreja, que você é missionário, nós somos o povo missionário de Deus, está certo? Na verdade, vocês no micro, não no macro, que está acontecendo no mundo, no micro da sua vida, você é a pessoa mais importante na mão de Deus para ser bênção na vida dos outros. Então Paulo diz algumas coisas lá para aqueles presbíteros, no verso 18. Ele diz assim, vê comigo se eu estou dizendo certo. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. É isso que você tem aí ou não? Então eu estou sendo fiel ao texto. Então aí você tem os 3 pilares da conversa, importante com qualquer missionário mais experiente, com qualquer missionário novo. Você, missionário experiente, já converteu há algum tempo, com os novos convertidos que Deus está trazendo para essa igreja. Quando você conversa com eles sobre o que é a vida com propósito, a razão pela qual a gente existe como povo de Deus, aí você vai dizer o que Paulo diz. Olha o que é que esse texto dá. Esse texto dá 3 maravilhas. Esse texto dá, em primeiro lugar, a credencial primeira de um bom missionário, que é a credibilidade. A credencial segunda do bom missionário, que é a comunidade. E a credencial terceira do bom missionário, que é a carreira que está proposta. Está tudo aí no verso 18. Um belíssimo sermão para o colega que está no seminário e precisa de um esboço. Olha aí, porque observe como é que Paulo faz. Paulo diz assim: irmãos missionários que estão liderando os pequenos grupos que formam a igreja de Éfeso, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Não é isso que ele diz aí? Onde é que está a credibilidade nesse texto? Me ajude, por favor. Muito bem. Vós bem sabeis como me conduzi, desde o primeiro dia. Quando Paulo se encontrou com eles a primeira vez, nenhum era crente. Não tinha crente.
Aí ele foi plantar a igreja, aquela região era adoradores de Diana dos Efésios. Crente não tinha. Ali não. Então ele diz, mesmo quando vocês nem crente eram nos primeiros contatos, vocês já viram que eu sou o que sou. A minha vida é possível que vocês acreditem pela credibilidade que ela tem. Então a primeira coisa importante que a gente precisa entender, igreja de São Vicente, eu ia dizer de São Silvestre, São Vicente, igreja de São Vicente, é que a credibilidade da nossa palavra, é baseada na credibilidade da nossa experiência, vida, integridade. A antropologia e a ciência da comunicação tem desenvolvido a tese da mensagem mensageiro. O que é isso? É que o mundo tem tanto barulho, do momento que eu falo uma coisa para você até o momento que chega no seu ouvido, tanta coisa acontece, apesar de que é assim, que você interpreta o que eu digo com base, não necessariamente no que eu disse, mas com base nos filtros que você tem na sua mente, com base no que na ciência da comunicação se chama os barulhos, entre o que eu falo e o que você escuta, o que você está pensando na hora, as suas convicções, etc. Não é fácil. A ciência da comunicação efetiva é sempre a comunicação efetiva é sempre desenvolvida com a perspectiva do outro, não minha. Eu não posso pregar para mim, é para o outro é que tem que entender, senão eu fico para mim mesmo. A gente vê alguns púlpitos por aí que o indivíduo prega para Deus, coisa seca. Você vem, você parece, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Aquela aridez, você está num bagaço, está todo arrebentado e não fala nada para você, porque o indivíduo prega para Deus e Deus já sabe. Então, o evangelho é para o povo, a mensagem da palavra é para o povo, vai às necessidades do povo, porque esse é Deus. Então, a comunicação é sempre outro orientada. Está entendendo o que estou dizendo? Tudo bem. Então, o que é que Paulo, só para apresentando essas conversas, Paulo não começa dizendo, vocês ouviram o que eu falei. Ele diz, vocês viram o que eu fiz. Porque aí o filtro é mais fácil. Eu garanto a vocês que se domingo que vem eu voltar aqui e falar essa mesma mensagem, você vai chegar lá fora e vai dizer, nunca ouvi coisa igual. Porque a vida da gente é assim. Um amigo meu, pastor Sérgio Lira, lá em Olinda, pregou o mesmo sermão 4 vezes, 4 domingos seguidos. Só no 4º domingo alguém chegou para ele e falou, parece que eu já ouvi. A gente esquece tudo, vamos falar a verdade. Eu já preguei sermão que na segunda não me lembrava o que tinha pregado. É assim, se você apenas ouve, você retém, 48 horas depois você retém 30%, 40%. 15 dias depois você está com 15% de retenção. Você lembra, um ano depois, vagamente, você lembra que foi dito alguma coisa assim. Mas se você vê e você ouve, você retém um percentual muito maior. Então o que é que Paulo, ao dizer, vocês viram como eu fiz, é o que ele está dizendo, é como eu me portei, ele está comunicando-se de acordo com o entendimento do outro. Ele está dizendo, vocês viram muito mais do que eu falei, vocês viram quem eu sou. Porque o lúdico, o narrativo, você capta e você guarda no disco, na sua mente, muito mais do que simplesmente uma palavra. Faz sentido ou não? Então, a nossa credibilidade é baseada nesse diapasão. É baseada no que a gente fala, mas é muito mais baseada no que a gente vive. Porque a gente ao mesmo tempo, aqui vem o termo técnico, na técnica de comunicação, você e eu, nós somos o mensageiro e a mensagem. Não tem como desassociar as duas coisas. Se a minha vida é uma tranqueira, se a sua vida é uma tranqueira, você fala e as pessoas não acreditam.
Mas se a gente pode dizer, vocês veem como eu faço, a pessoa pode nem concordar, mas ela não vai questionar, que ela está vendo autenticidade na vida da gente. Está todo mundo seguindo? Ficou claro? Credibilidade. A pessoa pode não crer, mas ela não pode questionar, porque o cara é tão crente, ele acredita tanto no que ele está dizendo para mim, que eu olho a vida dele e vejo a mensagem que ele está falando. Então Paulo diz aos presbíteros: vocês viram como eu me conduzi desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Esse é o componente da credibilidade. Agora lembra, a credibilidade, o núcleo da credibilidade é um negócio chamado integridade, que é o centro de outra coisa chamada caráter. Integridade é aquele bloco de valores que eu e você temos na nossa vida, que se a gente comprometê-los, nós estamos liquidados. É aquele bloco de valores que define a gente como a gente é. E o que é que acontece? Normalmente esse bloco de valores é mais testado nos momentos de dureza na vida da gente. Foi Paulo quando levou 40 chicotadas menos uma, foi aí que o seu bloco de integridade foi testado e as pessoas estavam vendo. Foi quando ele foi empurrado para fora da cidade num balaio, porque estavam querendo matá-lo, que a sua mensagem foi confirmada pela sua integridade. Ele não tentou enrolar. Quando a gente está pressionado, a gente tenta mentir mais, a gente quer pôr o outro para trás. É a tática dos salve-se quem puder. O salve-se quem puder vira uma tragédia na credibilidade. Porque a credibilidade é construída é um processo. Para quebrá-la, basta um lapso. Aí o povo vai lembrar mais do que a gente deixou de fazer do que a gente fez. Tudo bem? Então Paulo diz, olha, o pilar da tarefa, da obra missionária bem sucedida, meu irmão da igreja de São Vicente, reside no fato de que você e eu somos convidados a ser mensagem e mensageiro ao mesmo tempo. Amém até aqui ou não? Então, porque se não for, é melhor ficar calado para não atrapalhar. Porque o que tem de crente atrapalhado não está no gibi. Mas olha, tranqueira em nota maior. Então, e ainda diz, sou crente. Fica calado em nome de Jesus, infeliz. Não complica a vida dos outros. Nem precisa falar que é crente, não. Porque tem crente que atrapalha. Tem pastor que quando está no púlpito a gente diz, meu Deus, que coisa maravilhosa esse indivíduo, não deixa ele sair de lá. Quando está embaixo a gente fala, meu Deus, não deixa subir. É melhor ficar embaixo, porque de cima é só verborreia, não tem credibilidade. Tudo bem? Certo? Segunda coisa, comunidade. Olha o que é que o texto diz. Eu bem sei, ou você bem sabe, como foi que me conduzi com você todos os dias desde que entrei na Ásia. É isso que o texto diz? Não, minha irmã. O que é que o texto diz? O texto diz eu, o texto usa o pronome você no singular. O que é que o texto diz? Vós bem sabeis, é plural. Essa é a segunda maravilha, ninguém sobrevive sozinho na obra de Deus. A gente precisa de comunidade. A missão de Deus que a igreja é convidada a participar é feita comunitariamente. Nós somos parte do corpo de Cristo. Esse negócio de beija-flor que fica pulando de igreja em igreja, crente borboleta, que não sabe onde para, indivíduo que diz que não tem valor à comunidade, isso é desculpa para levar uma vida avacalhada e não ter compromisso com ninguém. Jesus não estabeleceu a comunidade de uma pessoa. Jesus estabeleceu a comunidade de muitas pessoas. Nós precisamos, Paulo diz assim, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós. É plural. Nós precisamos também de gente ao nosso redor que seja tão perto da gente que fale a vida da gente, que possa exortar a gente, possa corrigir a gente, possa encorajar a gente. Nós vivemos numa sociedade que hoje
o hino mais famoso que a gente canta é aquele: manda-nos luzir, ó Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Esqueci a letra. Tu no teu cantinho e eu no meu. Na vida do povo de Deus não tem isso, que o olho não pode dizer ao pé: por que me fizeste assim? Não preciso de você. Ou ao obreiro: por que me fizeste assim? Não tem jeito. Paulo, o pronome é fundamental aí. Vós, nós trabalhamos juntos. O meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo é muito importante nisso aí. E entre o fato de que comunidade como maior, nós temos que ter aquele grupo de pessoas que a gente autoriza a falar a nossa vida. E a gente fala a vida deles, que pode nos exortar sem a gente dizer: quem é você? Falar isso. Porque nós precisamos, porque quem anda só está liquidado. A gente precisa da ajuda um dos outros, para que a gente possa todos cruzarmos a linha de chegada. Terceiro, vem a carreira. Ele diz assim: vós bem sabeis como me conduzi entre vós desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Quer dizer que tem um primeiro dia, tem um dia do meio, tem um segundo dia, tem um terceiro, tem um quarto. A vida cristã não é um evento, é um processo que começa no dia que você se converte e vai até o dia que o Senhor leva você para estar com Ele. Aí ela continua lá, mas aí já é numa outra dinâmica. Mas ela aqui nessa terra, que amanhã tem horário de verão, não esqueça de mudar, 1 hora para frente o seu relógio à meia-noite, ela continua com a dinâmica de um processo. Você está vivo hoje, eu estou vivo. Hoje eu tenho 60 anos, pensou? 60 anos. Já convido vocês para o meu aniversário de 100, que vamos para longe. Negócio de, minha vida está começando agora, 60 anos. Então, ela já tem 60 anos de processo. Até onde ela vai, só Deus sabe. Então, vamos lá. Nessa carreira, e esse aqui é o nosso último slide, Paulo vai agora dar os 4 fundamentos. Conhecem aquela linguagem nordestina, tamburete? Alguém sabe o que é um tamburete? Alguém sabe ou não? Alguém não sabe o que é um tamburete? Tamburete é um banco, minha filha. É um banquinho. No Nordeste é chamado de tamburete, o banquinho. E um banquinho, existe banco de 3 pernas, eu nunca vi de 2. Mas o normal, o banquinho tem 4 pernas. Então, vamos imaginar, o banquinho que segura a gente na carreira tem que ter 4 componentes. Se você quer ser um membro do povo missionário de Deus, quer ser frutífero, quer caminhar, lembra que esses 4 pezinhos do tamborete tem que estar com você. Versículo 19. Paulo diz que o primeiro pezinho do tamborete dele aí é que os irmãos ele desenvolveu a credibilidade desde o primeiro dia em que entrou na Ásia. Ele desenvolveu a comunidade dos discípulos, que eram também onde ele prestava conta e onde ele recebia conta dos outros, no sentido de sua própria vida. E ele desenvolveu sua carreira desde o primeiro dia que ele entrou na Ásia. Os caras nem crente eram. Ele lembra: vocês desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, vocês viram que a preocupação minha não foi ganhar dinheiro. Aliás, vocês viram, não tinha um tostão, o que é que eu fiz? Fui fazer tenda para sobreviver. Fazer tenda. Já que não tinha, ninguém estava dando nada, eu tenho habilidades, fui trabalhar. Você viu que foi assim. Mas vocês viram uma coisa, a preocupação, verso 19, minha foi servir ao Senhor com lágrimas e provações. Então essa é a prioridade de nível 1. Na verdade, Igreja de Jesus Cristo que está aqui, povo missionário de Deus, a pergunta mais importante que a gente tem que fazer na vida, depois da pergunta se eu sou de Cristo ou não, é a pergunta de como eu me vejo diante de Deus. Eu me vejo diante de Deus como alguém que serve a Deus ou como alguém que quer ser servido por Deus? Há muita gente dentro da igreja, especialmente da igreja dos nossos dias, que vê-se como alguém que quer ser servido por Deus. A gente vê o conteúdo da oração e da pregação de muitos, Deus, eu determino isso, determino aquilo, eu faço isso, me dá logo
fala, se é para ter uma esposa, tem que ser BCR, ou um marido BCR. BCR é bonito, crente e rico. É ali, ele tem que ser, já me dá ali, é aquele negócio, um carro não sei o quê, aquele negócio, é como se Deus fosse empregado da gente. Tá bom, meu filho? Tá bom. Vai dê todas as coisas que você pede, que o seu filho pede para você, que você desgraça o seu filho. Aliás, essa é a desgraça da nova geração. Os nossos filhos viraram os nossos deuses. Meus filhos sabem que eles não são meus deuses. Eu deixo muito claro, não, eu tenho um Deus, então eu sirvo a Deus. Eles são muito importantes, mas eles são meus queridos filhos, mas Deus de mim eles não são, eles não me controlam. Deus me controla. Está tudo crente, presbítero na igreja, os netos, tudo, desde, pai, deixo de... A comunhão dos irmãos nunca faltou na minha casa. E eles viram a importância da igreja, a importância... Filhos, vocês não são meus deuses. Meu Deus é Deus. Vocês são colegas, companheiros, vocês são meu ministério. Mas Deus meu, vocês não me controlam. Deus me controla. E olha que interessante. Então, Paulo via-se como servo de Deus. E você, como é que você se vê diante de Deus? Qual é o relacionamento seu com Deus? É o Deus que serve ou você que serve a Ele? Essa é uma pergunta muito importante, porque está cada absurdo que está aí que Deus virou empregado das pessoas. Eu determino isso, eu vi na televisão um indivíduo nesses programas apelativos que tem aí, um indivíduo falando assim, vou provar que Deus é poderoso. Em nome de Jesus, endemoniado, saia dessa vida. E o demônio na frente das câmeras saiu. Aí ele falou, e para provar que Deus é poderoso mesmo, o demônio volta. O demônio voltou. Na verdade, o demônio estava no programa todo ali, inclusive no pregador, iludindo a igreja. Está seguindo comigo aqui ou não? Um colega meu, que eu conheço há quase 40 anos, chama-se John MacArthur. Tem muitos livros traduzidos para o português. Ele fundou uma igreja chamada Grace Community Church, em Van Nuys, na Califórnia. E hoje tem umas 8.000 pessoas. Um repórter chegou para ele e perguntou, pastor, você quer ser pastor do mundo inteiro? O que é que você acha que ele respondeu? Me ajuda aí. Sim ou não? Quantos acham que ele respondeu sim, eu quero ser pastor do mundo inteiro? Levanta a mão aí. Muito bem, o cara tem um coração maravilhoso. Quantos acham que ele respondeu não? Quantos estão em cima do muro ou dormiram? Ele respondeu para o repórter, não. E o repórter não esperava aquilo. Aí o repórter falou, meu Deus, pastor, o senhor não quer ser pastor do mundo inteiro? Por que não? Ele falou, eu quero não. Mas por que não? Por duas razões. Primeiro, o crente dá muito trabalho. Pergunta para o teu, por que que o pastor é a segunda, pastor ou padre, é a segunda profissão, digamos, se você chama como profissão no mundo, em morte por infarto? É porque vocês dão trabalho demais, meu povo. É rolo, joga tudo em cima do coitado. É uma doença, melhora na vida, dá um descanso. Mas ele falou, eu já não dou nem conta dos 8.000 que eu tenho aqui. Agora eu vou querer ser pastor do mundo inteiro. Vou morrer. Agora, a verdadeira razão que eu não quero é porque ser pastor do mundo inteiro não está disponível. Essa posição já foi ocupada. Já há um supremo pastor e bispo das nossas almas e o nome dele é Jesus. E tem mais uma coisa, se eu quisesse ser pastor do mundo inteiro, eu não estaria cooperando com Cristo, eu estaria competindo com Cristo. E vamos falar a verdade, tem competição demais com Jesus dentro da igreja. É um exagero como a gente compete com Cristo. Como é que eu sei? Eu sei pelo bem feito. A gente, olha, não tem uma igreja que eu vou por aí afora que não tem alguém que diz, eu já fiz isso, eu fiz aquilo na igreja, eu já não faço mais nada. Mas por que é que não faz mais nada? Em geral porque quando tudo ia bem, tudo deu certo, ninguém me disse bem feito, foi só dar errado, era uma fuxicagem em cima de mim. Conhece essa história ou não? Isso, errada a igreja que fuxica, errado a igreja que não diz o bem feito, porque encorajamento é algo que a gente precisa. Mas errada é a motivação, porque isso revela o coração da pessoa.
Há colegas que quando termina o culto fica na porta esperando alguém aparecer e dizer: olha, foi uma bênção hoje, Deus falou comigo. E quando não fala, ninguém fala, a pessoa vai para casa já triste. E aí ainda fala para a esposa: e aí, o que é que você achou? Vai forçando as coisas, ver se alguém diz alguma coisa. A gente não se alimenta destas coisas. A gente tem que tomar cuidado, porque competir com Cristo é uma carreira perdida. Ele não divide a glória dele com ninguém. Uma vez eu estava lendo, o assunto está interessante, gente? Tá? Pode seguir? Eu estava lendo 1 Coríntios capítulo 4, e lá diz assim, que quando Jesus voltar, o que ele espera dos dispenseiros é que sejam encontrados fiéis. Eu pensei, 2 vezes aparece, verso 2 e verso 3, o texto, a palavra dispenseiro. E eu pensei que aquilo era diáconos, porque no grego, o que cuida da dispensa é um diácono. Um dia, eu tinha tempo, dei uma olhadinha no grego lá, e fiquei surpreso, porque foi uma palavra que eu não conhecia. Em vez de ser diáconos, é opereta. Eu falei, gente, será que tem ópera no céu? Aí eu fui ver o que opereta significa, e opereta, que foi traduzido por dispenseiro, que é a expectativa de Deus para a igreja de São Vicente, para a igreja, as outras igrejas presbiterianas no presbitério vizinho, e qualquer crente, a opereta é um marinheiro, é um tipo de marinheiro. Lembra dos barcos fenícios antigos? 3 andares, a carrancona assim no andar de cima. O andar de cima era do capitão e do povo operando as velas. O andar do meio era o andar da cozinha, dos dormitórios. O andar de baixo, havia um tipo especial de marinheiro, lá era o escravo, que tinha corrente nos pés, no tornozelo, para evitar o motim, e água até a metade da perna. Quando dava uma calmaria, não tinha motor naquela época, quando dava uma calmaria no meio digamos, mar Mediterrâneo, vinha o comando, está sem vento, o barco parou. Empurrava-se aqueles marinheiros a pegarem os remos, e eles remavam, e o barco chegava ao seu destino. Eles eram os marinheiros mais indispensáveis do navio, porque eles só entravam em ação quando a coisa estava complicada. Mas quem olhava do lado de fora não os via, só via a arca, no máximo via os remos, mas eles eram absolutamente indispensáveis. O que é que a Bíblia está dizendo para você na carreira missionária que você está envolvido, se você é crente? Está dizendo que o que Jesus espera quando Ele voltar é que a nível de motivação naquilo que a gente faz para Ele e por Ele, a nível de motivação a gente seja os operetas, aqueles marinheiros tão preocupados em levar a obra de Deus a bom termo, para a glória de Deus, que quem olha de fora só vê a arca, que é Jesus Cristo. O máximo que vê são os remos. É muito bacana, rapaz, é lindo demais. Esses marinheiros são indispensáveis, os outros você podia trocar, esses aí não, porque esses são os que levam a igreja adiante, esses são os que Jesus Cristo é glorificado neles e nelas. Tudo bem até aqui? Então, a primeira perna do tamborete é a perna do serviço. Tem que ser com lágrima, porque o interesse da gente não é esse. Lá no fundo, a minha motivação e a sua motivação, se a gente não tomar cuidado, e muitas vezes a gente cai nessa área, é o bem feito. É o bem feito. Por isso tem que ter muita lágrima de quebrantamento e arrependimento, para que Deus receba toda a glória. Segunda perna, versículo 20. Versículo 20 diz lá: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e também tem mais 15 minutos, então tem que correr, e também de casa em, pronto, segunda perna. Se a perna primeira do tamborete, vamos dizer assim, é a perna que tem a ver você e Deus, como povo missionário de Deus, é que Deus receba a glória, eu não quero competir com Ele, quero servi-lo. A perna número 2 tem a ver com meu irmão em Cristo. Aqueles presbíteros foram trazidos a Cristo por Paulo, eles viram desde o primeiro dia, e viram desde o primeiro dia depois de crente, quando se converteram, que quando eles se encontravam com Paulo, a preocupação das conversas de Paulo, da vida de Paulo, dos conselhos de Paulo, é que eles melhorassem, porque na vida cristã, eu só sou bem sucedido
se quem Deus coloca no meu caminho melhora. Porque a gente existe para ajudar os outros. Quando o indivíduo vê aí essa teologia da prosperidade doida, que, claro, Deus faz prosperar, mas a teologia doida é aquela onde só o líder cresce e o povo que se lixe. Isso aí é um péssimo líder. O segredo na vida cristã é todo mundo cruzar a linha de chegada. A linha de chegada. Paulo diz: desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, minha preocupação com vocês era, se você é crente, era anunciar coisas que ajudem você a melhorar. Mas nós vivemos numa sociedade tão complexa, é tanta política, tanto rolo, é só ver as reuniões de liderança, concílios da nossa igreja, o que rola é política. Às vezes eu fico, meu Deus, como é que ainda ora para que a vontade de Deus seja feita, se já está feita dos homens antes? É uma situação problemática. E no dia a dia da vida, é uma coisa, é tanta política, é tanta confusão, é tanto rolo. Nós somos treinados a querer levar vantagem em cima de outros. Aliás, quando a gente usa as palavras certas, usa com o conteúdo alterado. Por exemplo, uma escola tinha um menino chamado Joãozinho, 3º ano primário. E a professora falou, amanhã, o cara era um peça rara, aquele Joãozinho. A professora falou, amanhã só recebe presença aqui quem responder chamada com a frase bonita. E o Joãozinho entrou, meu Deus, e agora? Porque ele só sabia fazer bagunça. Foi para casa nervoso, chegou lá, o pai e a mãe notaram que não estava muito bem, falou, Joãozinho, o que é que houve? Falou, foi a tia. Mas o que é que teve com a tia? Falou que amanhã só dá presença se usar uma frase bonita. E eu não sei. Falei, filho, esquenta não. Quando ela perguntar, chamar seu nome, você diz, é melhor dar do que receber. Pai, você é maravilhoso. E o Joãozinho o resto do dia inteiro ficou, é melhor dar do que receber, é melhor dar do que receber. Nem comeu no jantar, é melhor dar do que receber, é melhor dar. Dormiu, acordou de madrugada, é melhor dar do que receber. Foi repetindo, não via a hora. Na classe a professora começou, Mariazinha, Joãozinho era número 23, ele é melhor dar do que receber. É primavera, as aves estão gorjeando nos céus, presente. Aninha, olha os lírios do campo, que beleza, todo o colorido das plantas, presente. E o Joãozinho, é melhor dar do que receber. Aí Joãozinho, ele falou, é melhor dar do que receber. Aí a professora parou atônita, não esperava. Falou, mas Joãozinho, que frase linda. Ele falou, obrigado, tia. Mas quem é que lhe ensinou isso aí? Ele falou, meu pai. Mas o seu pai é religioso? Ele falou, não. Mas o que é que seu pai faz? Ele falou, é boxeador. Até quando a gente usa a frase com a letra certa, o sentido está errado. Nós somos uns infelizes. Se a gente quer ser o povo missionário de Deus, vivendo essa missão na vida diária, quem chegar ao redor da gente tem que melhorar. As pessoas dizem aí, o mundo está de mal a pior. Eu falei, o seu, o meu não. O meu só melhora. Quem vem ao meu redor tem que melhorar. A gente tem que gastar e deixar-se gastar para aprimorar os outros, diz Paulo em Colossenses capítulo 1, verso 28 e 29. Nem que chegue a estafa, como ele diz no verso 29. Porque no final das contas, os aprimorados aqui na vida comunitária, nossos irmãos em Cristo, são a nossa carta aberta para ser lida e vista por todos os homens, diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 3. Entendeu? Não pode. Terceira coisa, tudo bem até aqui? Vamos lá, porque terceira coisa, verso 21, ele diz assim, não só ele diz, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, desde o dia em que entrei na Ásia, e a minha carreira foi essa, eu servi ao Senhor com humildade, eu anunciei a vocês coisas proveitosas, mas testifiquei tanto aos não crentes, judeus e gentios, o evangelho para arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é evangelização. O propósito de Deus colocar amigos ao nosso redor que não são crentes é para que a gente dê a eles a pérola de grande valor que nós já temos.
Não tem jeito. Por exemplo, pastor, tem alguns pastores aqui. O nosso perigo é a gente não ter mais amigo não crente. A gente vai se preocupando tanto com o povo, que a gente perde os pontos missionários lá de fora e depois ainda tem coragem de dizer para o povo, evangelize. Ninguém evangeliza, que a gente não dá exemplo. Tem jeito. Há um livro que foi lançado recentemente chamado The Shaping of Things to Come, por um homem chamado Alan Hirst, um missiólogo australiano. E lá ele diz que a grande necessidade da igreja, porque se você pegar qualquer igreja nesse presbitério, e qualquer presbitério, você vai descobrir que, digamos que a igreja receba 10 pessoas, é muito provável que 1 em 10, ou menos de 1 em 10, veio do convertido de algum lugar. Ou é crente que veio de outra igreja que só vai dar rolo na igreja da gente, mais cedo ou mais tarde. Ou é filho de crente que fez profissão de fé. Rarissimamente está ficando assim. O reino de Deus cresce em número. Ele pode melhorar em qualidade, porque quem estava achando horrível uma igreja e vem para outra, antes que comece a achar horrível a outra, melhora um pouquinho. Aí até que depois começa a achar horrível e procure outra, porque crente que fica pulando de igreja em igreja é isso. Mas eu falei num congresso da igreja de Nazareno, que é uma igreja ótima, e eles têm 150 mil membros no Brasil, e receberam o ano passado 15 mil membros. Isso é 10% de crescimento, achei fenomenal. Mas quando eles me entregaram a estatística, numa revistinha bonita chamada Santidade, eu olhei e estava lá, 10.800 transferidos de outras igrejas. Aí 4 mil, coisa assim, era batizado. Aí foi demais para o meu caminhãozinho, já que eles me convidaram a falar. Aí com muito jeitinho eu exaltei a eles por estarem crescendo tanto. Aí todo mundo fica contente. Ah, que maravilha. Gente, vocês estão crescendo 10% ao ano. Que povo maravilhoso vocês são. Contudo, deixe-me fazer apenas uma observação. 70% é com crente de outras igrejas. Que bom que eles estão encontrando um local bom para ficar na sua igreja. Mas eram 715 pastores participando do congresso pastor. Eu falei, mas você tem que lembrar, pastor, crente que vem de outra denominação, outras igrejas, porque não gostava de lá, ele se torna um cã. Não é um cão, não, é um cã. O que é cã? Eu falei, crente de alta manutenção, porque já vem com cicatrizes, já vem comparando tudo, você vai gastar muito mais tempo. Aí todo mundo fazia. Agora eu estou vendo que vocês têm, olha, 3 em cada 10 foram batizados, merece aplauso. Aí todo mundo, falei, mas peraí, agora vamos categorizar esses 3. Desses 3, 2 são filhos de crentes. Vocês estão de parabéns, estão mantendo os meninos na igreja. Então, não é isso mesmo, todo mundo? 1 em cada 10 vem de fora. É um fracasso que vocês estão fazendo. O reino de Deus por si não está se expandindo grandemente. Eu creio que essa é a realidade da igreja presbiteriana também. E a culpa, o fracasso, é compartilhado por todos nós. Todos nós. Porque o Senhor nos mandou a fazer discípulos. Por não entendermos a missão que é de Deus e não é da igreja, a igreja participa na missão de Deus, a gente entrega a responsabilidade a alguns pagos para fazer isso. Tudo bem? Então, quem Deus colocar na sua zona de confiança, nos seus relacionamentos, ali é seu campo missionário, meu amigo. Quando o meu sogro, presbítero, acho que o pastor Milton deve ter conhecido o Dr. Roberto Bittencourt, não conheceu? Quando ele morreu, a cidade é tão pequena que só tem um bairro. Casa Branca, qual é o bairro? É o bairro. Quando ele morreu, o médico da cidade, 4 filhos pastores, minha esposa, ele implantou igreja naquela região toda. Ele chegava no gabinete dele lá, a clínica tinha, eu só medico, quem cura é Deus. Começava por aí. Quando ele morreu, numa cidade de 12 mil habitantes na época, tinha 1.000 pessoas no enterro. 10% da população da cidade veio para o enterro, 9% veio para o enterro.
E aí Ebenezer, meu cunhado mais velho, o presidente do Haggai aqui do Brasil, faz uma pergunta: quantos aqui foram levados a Cristo pelo meu pai? Eu parei de contar quando chegou em 60, ali dentro. Eu estava num congresso que organizamos nos Estados Unidos todos os anos, de liderança, veio um indivíduo, falou: você é genro do Dr. Roberto? Eu falei: sou. Por quê? Ele falou: você não imagina a bênção que aquele homem foi na minha vida. Mas como? Porque ele levou a Cristo meus pais. E hoje eu sou pastor, não estou mais na igreja presbiteriana, eu sou pastor da igreja quadrangular aqui nos Estados Unidos, mas a minha herança vem daquele homem. Que coisa bonita, hein? É uma coisa tremenda. Então, evangelismo, a gente não aprende na blá blá blá. Evangelismo é falar a quem tem fome de comer sobre a comida. É compartilhar quem Cristo é para você, é o suficiente. Não inventa muito não, que você não sabe, nem eu e a pessoa muito menos, porque o evangelho está encoberto, se perdem. Seja você o evangelho. Então as pessoas vão sentir essa fomezinha abençoada. Evangelho, Paulo diz: desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, aparecia um não crente, eu queria criar relacionamento. Então se você você não tem muitos amigos não crentes, que a tragédia é que depois de 6 meses frequentando a igreja, você perdeu a maior parte dos seus amigos de fora da igreja. A igreja isola a gente do mundo. Depois de 2 anos, você é um desconhecido, seus amigos antigos não são mais seus amigos. Então a gente tem que intencionalmente criar pontos missionários. Então, por exemplo, você vai no açougue, primeiro você vai escolher um açougue que você não conhece ninguém para comprar seu meio quilo de picanha, porque está muito caro. Aí você vai lá, aí você chega lá naquela semana para comprar meio quilo de picanha, tá certo? O que é que você faz? Você compra a picanha, paga e vai embora. Vai lá para comprar quilo de picanha, mas na semana que vem você vai voltar para comprar mais meio quilo. Aí o vendedor que lhe vendeu meio quilo fala: de volta aqui? Estou de volta. Como é seu nome? Fulano tal. E o seu? Meu nome é Antônio. Tá bom, Antônio, tenha uma boa semana. Semana que vem, na semana seguinte você volta: Antônio, como você vai? Vou bem, seu José. Terceira vez que eu vejo o senhor aqui, hein? Pois é, mora por aqui? Eu moro aqui na vizinhança. Estou aqui, tá bom, pagou, foi embora. Quarta vez, de novo, mas que bom, José, que o senhor está aqui, morando aqui na vizinhança. Tem algum filho? Tenho uma filha. E você, Antônio, tem filho? Tenho 2 filhos. Muito bem, 2 meses depois você é amigão do peito. A pessoa sabe onde você mora, quantos filhos você tem, você sabe quantos filhos ele tem. Entrou na sua zona de confiança e abriu a porta para o evangelho. Porque se não for na zona de confiança, gente que a gente conhece, que joga bola com a gente, que trabalha com a gente, que é família da gente, a ciência dos dias de hoje, de pesquisa, tem dito que 76% das pessoas não ouvem mais qualquer anúncio, que são treinados para desconfiar. Você fala, você desconfia de todo mundo também. A gente confia mais na vida da boca que a gente ouve daquelas pessoas que são da nossa zona de confiança, não é assim? Então, crie sua zona de confiança. E terminando, a 4ª parte da carreira, as prioridades da carreira. Primeira foi para com Deus, servir com humildade. Segunda, para com os irmãos e irmãs, melhorar a vida deles, não fofoca mais, não enrola mais. É um rolo danado, meu Deus do céu, só destruir não. O crente urubu é uma tragédia, só dá carniça ao redor dele. Terceiro, desenvolva pontos missionários para você ganhar pessoas para Cristo. E quarto, Paulo diz assim, terminando: em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O missionário estava falando para os missionários mais jovens, que aconteceu de serem presbíteros da igreja, mas acima de tudo no DNA deles era missionário. Ele está falando para eles, dizendo: para que eu cumprisse a carreira até aqui, vocês viram desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia, eu me matei de trabalhar, eu botei para quebrar, eu não considerei a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu mantivesse o foco da minha vida. A pergunta é: ele cumpriu a carreira? Porque não é fácil, a luta é grande, as incompreensões são muitas vezes,
Pergunta, ele cumpriu. Quando ele estava para morrer, em 2 Timóteo capítulo 4, ele manda uma carta para o seu filho na fé, que não estava nessa reunião provavelmente, talvez estivesse, mas é provável que não, que ele levou a Cristo, chamado Timóteo, que era pastor da mesma igreja desses presbíteros. Timóteo era pastor de Éfeso. Olha que interessante. Aí ele manda a carta para Timóteo, versículo 6 de 2 Timóteo capítulo 4, diz: Timóteo, meu filho amado, a coisa complicou para mim. Todos me abandonaram, rapaz. Só ficou um. A turma, na hora do aperto, desapareceu. Mas, Timóteo, tem o seguinte: eu apelei 3 vezes para César, para ver se me libertava. As cortes romanas todas disseram: agora não tem mais jeito, você vai ser oferecido como sacrifício, libação. A tradição diz que Paulo morreu em 62, por ordem de César Nero. Nero era a gente repudia tanto o nome Nero que a gente usa para cachorro. Eu tinha um cachorro chamado Nero, que o bicho foi um ditador miserável, um César que matou muitos cristãos, inclusive matou Pedro e matou Paulo. E a tradição diz que ele matou Paulo de uma das 2 maneiras. A gente não sabe qual foi, mas foi uma das 2: ou cabeça cortada ou comido pelas feras romanas. E Paulo então escreve para Timóteo: olha, Timóteo, eu apelei para os tribunais, perdi todas, não tem mais onde eu apelar, eu vou ser oferecido como sacrifício. E tudo indica, as más línguas estão dizendo, que eu vou ser oferecido como sacrifício, ou o verdugo cortará a minha cabeça, ou as feras comerão-me vivo. Mas, Timóteo, fala para os presbíteros aí, que 6 anos, foi 6 anos depois, os presbíteros foi em 56, aqui é 62. Fala para os presbíteros aí, meus irmãos que me viram como me conduzi desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, a quem eu disse que não levava a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu completasse a carreira, que quando a notícia chegar de que eu morri, cabeça cortada ou comido pelas feras, eles não se entristeçam não, porque eu completei a carreira. É muito maravilhoso. Eu guardei a fé e eu combati o bom combate. Agora, quando eles quiserem derramar umas lágrimas, lembra para eles o seguinte, que a coroa da justiça está reservada para mim e para eles, e para todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Olha, eu não cheguei lá ainda, e para falar a verdade, espero que a minha chegada demore bastante, porque eu amo a vida, tenho meus netinhos, turma fala, venha Senhor Jesus, mas se puder esperar uns dias mais aí, está tudo bem para mim também. Então a gente vai, olha, quando vier, deve ser uma coisa maravilhosa, a gente poder chegar ao final da vida com a segurança de que no essencial, que pecador nós somos, mas graças a Deus por Cristo Jesus, Paulo diz, mas no essencial, o que a gente tinha que fazer fez, a gente poder dizer, completei a carreira. Eu imagino Paulo ali, sendo comido pelas feras, ou o verdugo vindo para cortar a cabeça dele, quer ter sido na lâmina do verdugo, ou na lâmina dos dentes dos tigres e panteras, quando acontecer a coisa, ele poder dizer, combati o bom combate, ele sentir a dor, mas também o gozo ao mesmo tempo, porque ele terminou a carreira. Irmão e irmã, nós somos o povo missionário de Deus, a carreira nos está proposta, o que vai levar a gente a um término glorioso, cruzarmos a linha de chegada e ouvirmos, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito e colocarei, é como a gente trilha essa carreira, porque você é de Cristo, lá você chega, porque quem vem a mim de maneira alguma lançarei fora, o gozo aí depende de você. Completei a carreira, guardei a fé, que Deus nos abençoe, amém. Que coisa boa. Meus irmãos, nós vamos orar e logo após nós vamos descer para o nosso coffee break, que está lá embaixo. Você vai ter 20
minutos. Lá tem um estande com os livros do reverendo Elias está lá. São diversos temas aí, estou frito. Dicas práticas para vencer as crises. Se esse é o seu problema, está na hora de você tratar. Ninguém detém as marcas espirituais de uma igreja saudável. Então, se você tem a preocupação com a saúde espiritual da sua igreja, esse aqui os presbíteros da nossa igreja todo recebeu. Eu trouxe uma caixa para cá e doei para muitos pastores do nosso presbitério aí. Desafio da liderança, servir liderando e liderar servindo, vale a pena você levar também. Igrejas saudáveis, novos modelos de discipulado, de crescimento da igreja do Brasil. E eu creio que deve ser o último esse aqui, não deixe seu grupo morrer. É uma visão bíblica, ministerial e histórica do movimento de pequenos grupos, como a igreja começou lá em Atos. Então, os livros do nosso irmão que estão aqui, todo recurso é destinado para o sustento de 7 escolas que existem lá no Líbano, de refugiados, né? De sírios. Então, é uma oportunidade que você tem para investir. Tá bom? Também lá embaixo está o CD da Ana Karine, você pode adquirir aí, excepcional. E tem outras literaturas lá. Vamos ficar de pé? Vamos orar? E o seguinte, em 20 minutos nós subimos, a Ana vai nos conduzir num cântico e depois nós vamos ter um momento aqui de perguntas e respostas, um momento participativo, tá bom? Lá embaixo está os estandes do Atletas em Ação, da APMT e também do Portas Abertas, tá bom? Então você dá uma passadinha lá. Vamos orar? Milton, meu chefe, por favor. O presidente do nosso presbitério está nos prestigiando nesta manhã, ao vivo e a cores. Muito feliz com a sua presença aqui. Coisa boa. Ora para nós, por favor, meu irmão. Senhor Deus, graças te rendemos nesta manhã tão linda, porque o Senhor nos deu o alto e grande privilégio de estarmos juntos e ouvindo esta palavra inspiradora que nos desafia a termos um estilo de vida comprometido contigo e com teu evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos e a sermos um missionário onde quer que estivermos. Abençoa os demais trabalhos da igreja e dá sabedoria aos pastores e ao conselho para conduzir essa igreja por caminhos que te agradem. Oramos em nome de Jesus com gratidão. Amém. Vamos descer então por aqui, tá bom? Tomar um café, está te esperando lá embaixo.